Então, o que que é um transistor? Transistor, basicamente, é uma estrutura onde a gente tem dois polos, né? Tá? Dois polos de transmissão de energia. Então, ele vai desenhar aqui, tá? Os dois polos. E ele é feito de um material chamado semicondutor. Tá? O que que é um semicondutor? Como diz o nome, é um material que não é condutor, ou seja, não é 100% condutor, não é um fio de metal, né? Onde a gente consegue... Se a gente colocar corrente de um lado, numa ponta de um fio, a gente vai ter a saída sempre, né, com corrente do outro lado. A gente leva um choque se a gente colocar a mão, tá? O semicondutor não é assim. O semicondutor, ele, às vezes, deixa passar a corrente, né? Por isso o nome semicondutor. Que é uma teoria toda baseada também em mecânica quântica, tá? Aquele vídeo que o Fernando sugeriu ali, do Pedro Loz, é bem legal para explicar isso também. Mas o que o transistor está fazendo, então? A gente tem, então, esse contato, digamos assim, né? Essa entrada de um lado, a outra entrada do outro lado, são dois metais, né? E aqui no meio tem essa superfície que é um semicondutor. E em cima disso se coloca um terceiro contato, né? Uma terceira parte ali que a gente chama de gate ou porta, tá? O nome é esse. E o que que essa porta vai fazer? Ela é feita de metal também, só que se coloca um material isolante em volta, tá? Para não dar contato o tempo todo. Porque se eu não colocar o material isolante, eu estaria ligando os dois, né? E aí tem uma propriedade interessante que diz o seguinte: quando a gente aplica corrente nesse metal, nessa superfície de metal, por uma propriedade física, que aí tem a ver com a questão quântica do semicondutor, vai passar energia através do semicondutor de uma ponta para outra. Ou seja, ele vai deixar passar essa energia, certo? Bem a grosso modo, isso é o funcionamento de um transistor. Então, a gente tem três conectores, né? Vocês devem ter visto todos os desenhos de transistor, tem três conectores, uma entrada, uma saída e um que a gente chama de gate, né? Que é a porta, onde a gente ativa e desativa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, para que serve isso, né? Se a gente imaginar que eu consigo colocar corrente de um lado e de outro, né? E ativar e desativar quando eu quiser, ou seja, o que vai deixar passar a corrente vai ser, então aqui está mostrando, ó, se eu coloquei corrente de um lado e não ativo essa porta, não vai passar para o outro lado. É tipo como se a porta tivesse fechada, né? Para abrir a porta, eu preciso aplicar corrente aqui também, e aí isso aqui vai acontecer, né? Essa transmissão de energia vai acontecer. E isso foi uma revolução, porque isso era a mesma coisa que os relés faziam, que as válvulas faziam. Lembra aquela história que a gente discutiu lá atrás, do hardware, da computação? Pois é. O que o transistor fez? Ele permitiu que a gente conseguisse reduzir o tamanho desse componente e, mais do que isso, eliminar partes móveis. Então, isso é muito rápido, né? A gente consegue criar uma estrutura que funciona à velocidade da luz, né? Que é a velocidade que a energia, que a corrente elétrica passa por ali, tá? Tirando a resistência elétrica, enfim, mas é aproximadamente a velocidade da luz. Aí é por isso que é tão rápido. Mas, beleza. Opa, fiz bobagem, peraí. O que isso tem a ver com a história? O negócio é o seguinte, deixa eu só avançar um pouquinho o vídeo que eu editei, mas, ó. Então, quando a gente coloca corrente ali no meio, eu vou ficar fazendo assim que é mais fácil, tá? Vai passar a energia de um lado para o outro, tá? E aí, então, eu tenho como se fosse um interruptor, né, que eu consigo ligar e desligar. E, na verdade, é exatamente essa analogia que ele faz. Tá? A gente pode imaginar que eu tenho um interruptor conectado ali naquela porta, então, se eu tiver os dois desligados, tá? Então, dois interruptores desligados, eu posso colocar energia nos meus transistores que não acontece absolutamente nada, certo? Não acontece absolutamente nada. Se eu quiser, então, que passe, eu vou ter que ligar pelo menos um desses caras aqui. Bom, e por que isso é importante? Porque isso é a base da representação de dados e do armazenamento de dados em um computador. Né? O estado ligado e o estado desligado, que vocês conhecem bem, verdadeiro e falso, 0 e 1, né? Que é a base de tudo, né, dentro de um computador. Tá bom? E o que nós vamos falar hoje é como é que a gente pode pegar essa informação que está armazenada com 0 e 1 e tentar fazer algo mais do que isso, tentar fazer algo a mais, fazer algo que eu consiga, por exemplo, tomar decisões, ou fazer programas, ou fazer qualquer coisa mais sofisticada. Né? Nós não vamos terminar a aula entendendo como é que isso vai funcionar 100%, porque é impossível. Né? Isso é um conhecimento que a gente precisaria entender um circuito inteiro
né, para eu poder explicar para vocês, né? Não é o momento de a gente fazer isso, tem disciplinas próprias para isso. Mas a gente vai entender a lógica, pelo menos, a ideia. E aqui, então, ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está pegando dois desses caras aqui e ele está usando dois interruptores, né? E ele está mostrando o funcionamento de uma coisa que vocês já conhecem, que é uma operação lógica que vocês aprendem na linguagem de programação, que é a operação OU, certo? Uma coisa ou outra. Então, acho que todo mundo conhece o conceito, né? Ninguém tem dúvida do que é um OU. E a gente consegue fazer um OU somente com dois transistores. Somente com dois transistores. Então, eu tenho dois interruptores. O que significa isso? O interruptor, ele representa o quê? Uma condição verdadeira ou falsa, certo? Se eu tenho um interruptor desligado, eu estou dizendo que aqui deu falso. Se eu tenho ele ligado, deu verdadeiro. Ok? E o que seria um OU? O que é um OU para vocês? Qualquer um dos dois está ligado, correto? Sim? Tudo bem? Sim. É isso, né? Qualquer um dos dois está ligado. Então, como é que eu monto um circuito para fazer com que o resultado desse circuito seja ligado, ou seja, verdadeiro, se qualquer um dos dois está ligado? É surpreendentemente simples de fazer isso. E como é que se faz isso? A gente simplesmente junta a saída dos dois e gruda numa lâmpada. Tá? Esse circuito elétrico está completamente grosseiro, tá? Ele não está 100% correto porque teria que ter um aterramento, né? Enfim, teria que ser um circuito mais decentezinho. Mas acho que dá para entender. Tá? Não, da lâmpada não vai para lugar nenhum, né? Teria que ir para algum lugar. Mas dá para entender. Sai energia por aqui e chega na lâmpada. Sai energia por aqui e chega na lâmpada. Vocês concordam que isso é um OU? Se eu ligar qualquer um dos interruptores, eu não vou acender a minha lâmpada? Sim. Entenderam? Pessoal, é só isso. É só isso. Eu acabei de criar uma coisa que a gente chama de porta lógica ou, que é aquela representação ali. Isso é um circuitinho que a gente faz com dois transistores. Então, quando vocês enxergam aquele desenho ali, tá, num circuito lógico, aquilo ali é a representação de dois transistores conectados dessa maneira. A saída é onde está a minha lâmpada, tá? E aí, olha como é que funciona. Se eu ligo o interruptor da esquerda, o que acontece? Passa energia pelo transistor, como a gente sabe, vem energia para cá e acende a lâmpada, certo? Se eu ligo da direita, passa energia pelo transistor da direita e acende a lâmpada também. E se eu ligar os dois também, né? Vai passar energia igual, vai acender. Tá? Tem questões do tipo, por que a lâmpada, se eu consigo ligar os dois, não vai ter corrente demais, mas enfim, tá? Estou abstraindo essa parte mais técnica, tá? Bom, isso é um OU. A gente pode fazer outra coisa com somente dois transistores, que é um E, que vocês conhecem também, né, da computação, vocês conhecem também da programação. Uma coisa é verdadeira, né, uma expressão lógica é verdadeira, se eu tenho uma coisa verdadeira e outra coisa verdadeira, ou seja, eu quero acender a minha lâmpada somente se os dois estiverem ligados. Vocês conseguem imaginar um jeito de fazer só com essa estrutura que está aí? Olha só a barbada que é. Em vez da gente ligar a corrente aqui, a gente pega a saída do primeiro e conecta na entrada do segundo. Faz sentido? Ó. Por quê? É fácil, né? Quando é que vai passar a corrente até a lâmpada? Quando puder passar por essa porta e por essa porta. Ou seja, quando os dois interruptores estiverem ligados. Pronto. Eu acabei de criar um E, que é essa representação aqui. Tá? E, pessoal, o surpreendente disso é o seguinte. Ó, quando liga só um lado não passa, quando liga só outro lado não passa, quando liga os dois, passa. O surpreendentemente disso é que a gente consegue criar um computador com isso. Claro que vai ter que criar muito mais portas, mas dá para fazer. Tá? Dá para fazer realmente um computador com isso. Então, para ver a simplicidade que é a coisa. Tá? Claro que tem muito mais sofisticação por trás, mas a base é toda essa. Né? É transistores ligados ou desligados. E agora eu acho que dá para entender um pouquinho melhor e por que a base de tudo era o transistor? Por que o tal do transistor é tão importante? Porque ele, além de representar o ligado e desligado, ele permite a gente criar lógica, certo? Decisões lógicas em função de coisas ligadas e desligadas. Isso é fantástico.
né? Porque não é simplesmente armazenamento, mas é também tomar decisão, né? Acender a lâmpada ou não é uma decisão. E eu estou resolvendo ela com 2 transistores. Se eu tivesse uma plaquinha, eu poderia fazer isso facilmente, né? Com 2 transistores e funcionaria. E é um E, né? É um E ou um OU. Tá bom? Bom, legal. Então, o que nós queremos fazer hoje aqui é exatamente discutir como é que a gente monta isso, como é que a gente estrutura isso e de onde é que as coisas vieram para a gente chegar nisso. E essa história do circuito, na verdade, ela é bem antiga, tá? A ideia de criar um circuito ela é bem antiga e ela é anterior ao circuito eletrônico, né? Ao circuito digital, tá? Que vocês devem lembrar daquela história toda que a gente contou. Esse cara, o Shannon, ele é considerado o pai da eletrônica, digamos assim, moderna, ou dessa parte de lógica de circuitos moderna, porque ele foi o primeiro cara que propôs isso, né? Entre outras coisas, ele também é o considerado o pai da tecnologia de informação, né? Que é uma coisa que a gente vê mais adiante. Mas, enfim, então ele criou essa ideia de, eu posso criar coisas a partir de transistores, mas eu não preciso usar o conceito do transistor. Já que eu sei que dá para fazer com ele, eu posso imaginar que o transistor, na verdade, é uma coisa mais escondida, e o que eu tenho acima do transistor eu chamo de porta lógica. Porta lógica é uma abstração, certo? A gente constrói uma porta lógica com os transistores. Então a gente não vai mais falar em transistor, a gente vai falar em porta lógica. Beleza? A porta lógica que a gente já viu é a porta lógica OU, né? Que é essa representação aqui. Então, a gente tem 2 entradas, né? Se representa geralmente por sinal de mais, e aí a gente então está fazendo uma entrada ou a outra entrada. A gente tem o que se chama de tabela verdade, onde 0 é desligado e 1 é ligado, e obviamente a gente sabe que no caso da porta OU, só vai ligar se eu tiver pelo menos uma entrada ligada, certo? Então, em todos os casos que eu tenho uma entrada ligada, a minha saída é ligada. Tranquilo? Nada de novo aqui, né? A porta lógica AND, que a gente viu, é similar, só que ela vai ligar apenas se eu tiver as 2 ligadas. É o operador E que vocês aprendem em Java, né? O E comercial, né? O EE, tá? Tudo bem? Então, sabemos já que tem 2 portas, a porta AND, a porta OR, tem vários outros tipos também, tá? Eu não vou falar de todos, porque não é o caso aqui da gente discutir todos, tem outros modelos, enfim, variações de AND e de OR. Tem mais uma que falta. Qual é que falta? Qual é a terceira operação lógica que vocês aprendem em programação? Negação. O que é negação? Not. Certo? Not. Lembra o operador not, né? Que é o ponto de exclamação em Java, tá? Existe uma porta lógica NOT, que não vem ao caso como é que é construída, é bem simples também, tá? Mas não vem ao caso como é que ela é construída, tem transistor ali dentro. Vamos acreditar que ela existe, que ela funciona, tá? Então a gente está num nível de abstração mais alto, ou seja, a gente está acima do hardware puro, né? Como é que se diz? Da engenharia de computação, a gente está subindo o nível, então pensando em circuitos lógicos, ou seja, a gente tem essas estruturas que a gente sabe que funciona. E o NOT ele inverte, né? Se eu colocar energia aqui, aqui não sai nada. Se eu não colocar energia aqui, aqui sai energia. Essa bolinha aqui que vocês estão vendo é um símbolo de negação. A gente pode usar essa bolinha, inclusive, numa entrada, se a gente quiser, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, de maneira mais simples, um não aqui, eu posso colocar uma bolinha aqui, e eu entendo que o A, quando entra, ele é invertido, tá? E isso facilita um pouquinho, né? Assim, simplifica o meu circuito. É como se eu tivesse incorporado uma porta aqui no caminho. Mas nós não estamos falando em circuitos ainda, nós estamos falando em portas. Com as portas, eu consigo criar um circuito, tá? O NOT a gente representa com um A, sei lá, entrada com uma barra em cima, tá? Pode ser um til também. Geralmente esse til está na frente, tá? Não sei porque aqui ficou em cima, mas geralmente a gente entende que ele está na frente. Ou um apóstrofe, tá? Qualquer uma das representações é válida. Mas se eu pegar essas portas, eu consigo fazer uma coisa legal, que é um circuito. E isso aqui é um circuito. Eu vou dizer para vocês que ele faz o seguinte. Ele pega 2 entradas, e na saída, ele vai gerar como se fosse a soma daquilo ali.
Ou seja, se eu imaginasse que eu tenho dois números, né? Como assim números? Bom, imagina que a entrada 0 é o número 0, a entrada 1 é o número 1, ou seja, verdadeiro e falso, né? Eu vou ter, então, 0 e 1 representado aqui dentro, tá? E se eu somar os dois números, aqui no final, nesse soma aqui, eu quero gerar um resultado coerente, tá? Então, se a gente pensar um pouquinho, vamos pensar bem a grosso modo, ó. 0 mais 0, eu vou ter 0, correto? 0 mais 1, eu vou ter 1. 1 mais 0, eu vou ter 1 também. Entenderam? Então, o que eu quero é o seguinte, ó. Se eu colocar 0 e 0 aqui, eu quero que nesse soma saia 0. É isso que está acontecendo. Entenderam? É essa a ideia. Se eu colocar pelo menos 1 aqui, eu quero que nesse soma saia 1. Só que tem um detalhe. E se eu colocar 2 1s? O que acontece se eu colocar 2 1s? 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 é 2, né? Mas eu não tenho 2 ligado e desligado, né? Aí eu vou ter que pensar em uma outra coisa, uma outra representação, correto? Não estou falando mais em binário. Veja, não estou falando em binário, estou falando só em somar números, né? 1 mais 1 é 2. Tá? Eu consigo representar 2 com uma saída só? Não, né? Não dá. Como é que funciona isso quando a gente trabalha com um número decimal? Por exemplo, se eu vou somar 8 mais 2, eu consigo representar em um dígito isso aqui? Não, né? Dá 10, professor. Sim, mas o que é esse 1 aqui? O que é esse 1? Esse não é o vai 1? Tanto que se a gente tiver, ao invés de 8, se a gente tiver, por exemplo, 18 mais 2, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 8 mais 2, que dá 10. Aí vai 1, né? A gente aprende no colégio, vai 1, e esse 1 mais 1 dá 2, correto? Dá 20, não é assim? Então, esse vai 1 que eu desenhei aqui, significa o quê? Eu não consigo mais representar o meu número com um dígito só. Então, eu tenho que usar um próximo dígito. A gente chama de carry. Carry é o vai 1. Tranquilo? Então, é por isso que eu tenho um carry. Ele está me dizendo o seguinte, olha, se eu for somar 1 mais 1 em binário, não dá 2. Dá quanto? Isso. Dá 1, não é 10, é 1, 0. Faz sentido? Olha por que dá 1, 0. Aqui eu estou imaginando isso aqui agora é binário, tá? Então, 1 mais 1 dá 0 e não cabe mais informação aqui, né? Então, vai 1 e esse 1 desce, que nem o 20, né? 8 mais 2, 10. Vai 1 e esse 1 desce. O vai 1 é o mesmo. Entenderam a ideia do vai 1? Bom, esse vai 1 é o tal do carry, que aparece aqui. Então, se a gente vai pensar em fazer a tabela verdade deste circuito, como é que a gente faz? Vamos tentar fazer aqui rapidinho, para a gente entender. Eu quero ver as combinações de A e B, tá? Vou fazer assim, vamos ver se eu consigo desenhar rapidinho aqui. Eu quero ver, então, as combinações de A e B. A, tá aqui. B, tá aqui. Eu quero saber o resultado. Qual é a soma e qual é o carry. Tá, o carry ficou meio grande, mas é isso aqui. Tá? Então, é A, B, aqui é a soma, e aqui é o meu tal de carry. Ficou horrível, mas dá para ler. Bom, vamos lá. Se eu tiver 0 e 0, me ajudem aqui. 0 e 0. Quanto que dá a soma de 0 e 0? 0. Tem carry? Não. Dá 0 também. Por que isso aqui funciona? Vamos entender, gente. Olha aqui, ó. Vamos entender aqui. 0 e 0, tá? Entra 0, isso aqui é um AND, lembra? Isso aqui é um AND, isso aqui é um OR, tá? Só para relembrar vocês. Então, entra 0 nessa ponta aqui. Olha o circuito, presta atenção. O que está entrando aqui? Está entrando, lembra a bolinha? O inverso de B. Se entra 0 aqui, está entrando o que aqui? Está entrando 1, né? Ó, 1. Tudo bem? Aqui está vindo 0, mas tem um inverso, então vai entrar 1 também. Tá? Aqui está entrando 0, entra 0. Então, aqui eu tenho um AND, outro AND. 1 e 0 dá quanto no AND? 0, né? Ó, entra 0 aqui. 1 e 0 dá quanto no AND?
0 também. Qual é a saída? 0 OR 0, a soma dá 0. Fechou? E olha o carry. O carry está pegando o B, ó, o B está vindo aqui, então o B é 0, e o A está vindo aqui, o A também é 0, o carry então dá 0. Vocês entenderam como é que funciona isso? O carry, ele só vai dar 1 em que situação? Então, vamos fazer aqui a tabela, ó, 0 e 0. 0 e 1, a soma dá 1, não tem carry. 1 e 0, a soma dá 1, não tem carry. E, finalmente, 1 e 1, a soma vai dar 0, certo? E o carry vai ser 1. Então, vou fazer só esse caso aqui, tá? Porque o resto aqui acho que deu para entender, né? Esse e esse são análogos, tá? Se eu tiver 1 e 1, vamos fazer aqui de outra cor para vocês verem, ó. 1, opa, cor decente. 1 e 1. O que entra aqui? Entra 1, né? Então, entra 1. O que entra aqui? É o inverso de 1, ó, tem a bolinha. Entra 0. O que entra aqui? 1, e aqui entra 0. Vocês perceberam que ele está invertendo o A com o B, esses dois de cima? Perceberam isso? Ele está só invertendo. Por que ele está invertendo? Porque quando ele faz o AND dos dois, se eu tenho dois valores iguais, o que acontece? Um deles vai ser zerado, concorda? Ou vai ser ligado. E aí o AND vai dar 0, tá? Então, 0 e 1 vai dar 0, 0 e 1 vai dar 0, e 1 e 1, né? A e B vão dar 1. Fechou? Pessoal, isso é um somador de 2 bits. Ele vai pegar 2 bits e ele vai te dar um resultado que é 0 ou 1 e vai te dizer se tem vai 1 ou não. Isso é para mostrar para vocês que com 4 portas lógicas, e aí tem uma quantidade variada de transistores, não interessa quantos, né? Mas a gente já tem uma noção, eu consigo criar um somador. Ou seja, eu estou fazendo o que aqui? Um pedacinho minúsculo de uma ULA, né? De unidade lógica aritmética, para vocês entenderem que não é uma coisa assim de outro mundo. É simplesmente usar essa ideia. Claro que operações mais sofisticadas, multiplicação, são coisas bem mais difíceis de montar, mas é possível, né? É possível fazer com portas lógicas. Dá um certo trabalho, mas dá, tá?